Pessoal, vamos seguir na resolução aí da prova do Enem 2011, na prova de Ciência da Natureza, hoje com a questão 50, tá? Da prova amarela. A questão diz o seguinte: um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Lembrando aí, o dióxido de carbono também é conhecido como gás carbônico, né? Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm o carbono e o seu calor de combustão. Então, olha só, eu tenho aqui 5 substâncias, o benzeno, o etanol, a glicose, o metano e o octano, e o respectivo calor de combustão que é liberado quando eu queimo 1 mol, quando eu faço a queima completa, tá? Ele frisou aqui que é a queima completa de 1 mol dessa substância, né? Lembrando aí, esse menos indica energia liberada, tá? Energia liberada aí para o ambiente. Então, olha só, seguindo aqui a pergunta. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, o que nós vamos ter que procurar? Nós vamos ter que, para uma mesma quantidade de energia, determinar qual desse combustíveis que libera aí no ambiente maior quantidade de gás carbônico. Lembrando que essa quantidade em química ela é medida pela unidade mol, né? Então nós vamos ter que procurar aí qual dessas substâncias que ao ser queimada completamente libera maior número de mols no ambiente. Então olha só, vamos pegar ali já a primeira substância, o benzeno. O benzeno, se vocês virem aqui, ele contém aí 6 carbonos na sua molécula. Como a queima é completa, para cada carbono desse aqui, o benzeno vai formar um gás carbônico. Se eu tenho 6 carbonos, eu vou formar então 6 mol de gás carbônico. Ok? E que esse 1 mol, que forma 6 mols de gás carbônico, ele libera no ambiente 3.268 kJ de energia. Então, como ele quer para a mesma quantidade de energia produzida, vamos fixar essa quantidade aqui para encontrar o número de mols de gás carbônico produzido pelos outros combustíveis, tá? Então, partindo aqui para o etanol, ó, vou até mudar a cor, tá? Então, olha só, partindo para o etanol, eu tenho que 1 mol de etanol, que tem 2 carbonos, vai gerar quantos mol de gás carbônico? Vai gerar 2 gás carbônicos, não é? Então, olha só, o etanol tem 2 carbonos, ele vai gerar 2 mol de gás carbônico. Ou seja, esses 2 mols, para gerar esses 2 mols de gás carbônico, ele liberou uma quantidade de energia igual a 1.368 kJ. Para liberar, então, a nossa quantidade aqui, que é fixa, 3.268 kJ, quantos mols de carbono o etanol produziria? X, né? Uma regra de 3 simples. Esse X, se vocês fizerem o cálculo aí, vocês vão encontrar aí aproximadamente 4,82 mol. Ok? Vamos seguir aqui e fazer para o terceiro ali a glicose. A glicose, né, C6H12O6, também libera no ambiente, após a queima completa, 6 mol de gás carbônico. E ele me disse, né, que esses 6, que para 1 mol de glicose, que vai produzir 6 mol de gás carbônico, a glicose vai liberar 2.808 kJ de energia. Quantos mols de glicose, então, seriam produzidos se fossem liberados 3.268 kJ? Y, se
vocês calcularem esse Y, vocês vão encontrar 6,98 mol de CO2, certo? Então, aqui é mol de CO2, mol de CO2. Se vocês continuarem aqui para o metano e para o octano, vocês vão encontrar aí, para o metano, 3,67 mol de CO2 e para o octano, vocês vão encontrar aí o valor de 3,58 mol de CO2. Então, o benzeno, para liberar 3.268 kJ, ele produz 6 mol de carbono. O etanol produz 4,82 mol de gás carbônico. A glicose produz 6,98 mol de gás carbônico. O metano 3,67 mol e o octano 3,58 mol. Como ele quer o combustível que libera mais dióxido de carbono, nós temos então que a resposta é a glicose, que libera 6,98 mol aproximadamente. Então, na prova amarela, a resposta é a letra C. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.